Acabei de assistir o terceiro episódio de The Last of Us. É um episódio bem fraco, principalmente falando assim do último episódio que nós tivemos, né, o episódio 2, que foi, não vou dizer frenético, mas teve um ritmo muito bom. E esse episódio foi mais uma espécie de luta pelo Joel, né, que morreu no segundo episódio. O resto foi bem arrastado, devagar, lento. Eu até já esperava isso, porque a gente realmente veio de um luto, né? E esse episódio já começa mostrando ali os infectados, né? Mortos ali do lado de fora de Jackson, né? E aí a cena é cortada e mostrando dentro de Jackson já com algumas pessoas, né? Que também vieram a óbito, junto com o corpo do Joe, que é mostrado. E o Tommy tem ali o trabalho de fazer a limpeza, né? Limpar o Joel, né? Com certeza, né, pegar os pertences dele e tal, o relógio, né, que eles guardam depois, né? E mostra também o Tommy se emocionando e ele chega a dizer: "Manda um beijo pra Sarah", que era a filha do Joe, que morreu lá no primeiro episódio da primeira temporada. E depois disso nos é mostrado a cena do hospital, que mostra várias pessoas feridas, inclusive é onde mostra a Ellie que ao despertar ela começa a gritar de desespero, né? Porque ela vê a imagem do Joel, né, sendo massacrado ali pela Abby, e ela entra em desespero mostrando ali o trauma. E foi uma cena que eu achei interessante porque não tem no game e eu achei que acrescentou bastante assim pro drama da série. Aí logo em seguida mostra uma cena com o Jesse e o Tommy em uma parte ali reconstruindo ali algum lugar ali de Jackson ali, né, com outras pessoas. E aí depois já mostra a Ellie sendo liberada do hospital, mas antes disso ela tinha que conversar com a psicóloga. Uma conversa bem arrastada ali, mas uma parte que eu achei interessante é que a psicóloga pergunta o que aconteceu naquele dia, que ela brigou com o Joe à noite, né, no dia do ano novo. E a Ellie diz que ela teve a chance de conversar com o Joel quando encontrou ele na varanda, só que ela passou reto e não conversou com ele. E realmente é isso que é mostrado no primeiro episódio, mas será que ela não voltou para falar com ele? Porque assim, no game ela tem uma conversa com ele, e essa conversa ela é muito importante. Então será que a Ellie passou direto mesmo e não conversou com ele, ou ela está mentindo para a psicóloga? Eu acho mais interessante ela estar mentindo para depois revelar essa cena. Eu acho que é uma das cenas mais importantes até. Tanto que no episódio passado ela revelou que ela e o Joe estavam se acertando. Então acho que é possível sim eles terem conversado. E aí depois veio uma cena que me emocionou. Não pela cena em si, mas pela lembrança que a cena me trouxe ao jogo. A cena que a Ellie entra na casa do Joel, que era a casa dela também, né? Mostra até o quartinho dela ali antes dela se mudar lá pra garagem. Mas enfim, ela entra na casa e vê os pertences do Joel ali, tanto que ela pega o revólver dele e ela pega a jaqueta dele e ela começa a cheirar e chorar. E isso me trouxe lembranças e sim, me emocionou. E a cena também foi muito boa. Ela conseguiu passar bastante emoção. Mas enquanto a Ellie estava chorando, ela é surpreendida pela Dina, que chama ela. E ela acha que fica envergonhada de mostrar que tá chorando. Ela começa a enxugar as lágrimas e tal. E a Dina fica esperando ela na cozinha. E aí a Ellie pega, desce e elas começam a conversar. E a Dina revela que mentiu pra Ellie, né? Que não tinha informação nenhuma sobre o pessoal da Abby, né? Mas aí agora ela revela que tem. Ela não revelou antes porque estava preocupada com a Ellie. E a Dina, além de gata, Dina, ela também é boa de memória. Ela começa a revelar que ela lembra de tudo, né? Do nome de cada um, do nome da Abby, do símbolo dos lobos, tanto que ela pega e faz o desenho, igualzinho o desenho que ela viu na mochila. E logo depois as duas vão conversar com o Tommy, né? Pra ver se eles liberam alguém aí pra na caçada arrumar a Abby. Mas aí o Tommy explica que o momento é ruim, que eles perderam muita gente e tal, e ele prefere falar com a Maria antes, tanto que eles convocam um conselho. Mas antes do conselho, a série nos leva para outra cena, onde nos apresenta os Serafitas, que no jogo eles fazem parte de uma seita e eles são bem perigosos. Já aqui na série, eles sim fazem parte de alguma coisa, de alguma religião ou seita, e diferente do jogo, que eles são apresentados totalmente diferente, aqui eles são apresentados mais como seres humanos mesmo, sabe? A série já tenta fazer a gente sentir empatia por eles, né? Porque eles são pessoas normais ali, que estão caminhando, procurando um lugar para eles viverem ou certamente descansar um pouco. Mas aí a cena nos sugere que eles vão sofrer um ataque. E aí eles começam a ficar atento ali, aí a cena corta. Aí depois disso sim, a série nos leva de volta para Jackson pra gente ouvir o conselho. E lá no conselho é sugerido 16 pessoas para seguir viagem para caçar a Abby. E nisso algumas pessoas de Jackson se levantam e falam o que acham da ideia, se é boa, se é ruim.
Tanto que uma mulher se levanta e diz que sim, o Joe é muito importante para a comunidade, só que não é o momento, que se essas 16 pessoas saírem, Jackson pode ficar desprotegida contra outro ataque, porque são as melhores 16 pessoas que eles têm. Aí fica nisso, uns dizem que sim, outros dizem que não. E nessa levanta um senhor e ele diz que Joe também era importante, por que não vingá-lo? Mas ao mesmo tempo ele diz que perdoar é mais interessante, né? Não com essas palavras, mas basicamente é isso, né? Ele pregou ali o perdão. E depois disso o Seth se levanta e diz que é baboseira esse negócio de perdão, que eles têm que sair porque o Joe é importante e tal. E sim, o mesmo Seth que teve uma treta com o Joe no primeiro episódio. Quem diria, né? O Seth que agiu ali como homofóbico ali no primeiro episódio, ele que acaba meio que querendo ajudar nessa questão, né? Enfim, aí depois de ouvir toda a galera, o conselho se reúne e começa ali com as votações. Eu acho que são 11 pessoas? Acho que são 11 pessoas no conselho. Tanto que 8 votam não e 3 votam sim, né? Deixando a Ellie ali decepcionada. Inclusive a Ellie também faz um depoimento. Eu acabei esquecendo de dizer. Depois que o Seth se levanta pra falar, é a vez da Ellie. A Ellie também faz um depoimento ali. E ela tenta levar mais pro emocional. E ela fala que por qualquer um ali ela faria a mesma coisa, porque eles são Jackson. Apesar do muro ter caído, Jackson continua ali. Mas mesmo com o depoimento de todos, do Seth, da Ellie, como eu disse, são 8 votos não e 3 sim. E seguindo após o conselho, mostra uma cena onde o Tommy vai conversar com a psicóloga. E eu sei que o Joel não é um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano, mas ele teve a jornada dele, tanto no game quanto na série. E tudo que ele fez foi para sobreviver e para proteger alguém. Mas parece que eles querem colocar na nossa cabeça de qualquer maneira que o Joe simplesmente é uma pessoa ruim. Mas não é esse o caso. O caso é que o Joe é um sobrevivente e ele faz o que tem que fazer. Mas querem colocar na nossa cabeça que ele simplesmente é um cara terrível. Em um diálogo que o Tommy tem com a psicóloga, onde o Tommy diz que ele tem medo que a Ellie fique igual a ele. Que ele arranjava desculpas, né, pra fazer o que ele fazia. E não é bem o caso, né? Ele não arranjava desculpas, simplesmente ele fazia, como eu acabei de dizer, por sobrevivência, porque ele protegia as pessoas que ele amam. Enfim, uma conversinha bem arrastada e monótona. Já na cena seguinte, mostra a Ellie se organizando para sair. E ela é surpreendida por Dina novamente, que chega ali para ajudar. Ela chega com um mapa, ela fala para ela levar casacos, arma, munição, remédios. E ela diz também que tem um contato esperando para ajudar ela a saírem. E quem é esse contato? O próprio Seth novamente. Eu não sei, parece que ele quer ajudar mesmo de verdade, ou ele tá muito arrependido do que falou pra elas no ano novo, ou simplesmente ele não gosta das duas e quer se livrar delas de uma vez. Mas enfim, piadas à parte, o Seth aparece e ajuda elas a saírem. E ele também completa dizendo que também iria se não fosse um machucado. Pelo fato dele ter ajudado lá no ataque de Jackson, ele acabou se ferindo. Então ele diz para elas que por esse motivo não consegue acompanhá-las. Aí já chegamos na reta final do episódio, onde elas partem. A Ellie aproveita para visitar o túmulo do Joel. Cara, eu achei bem legal isso, ela deixa uns grãos de café no túmulo dele, porque o Joel amava café e eu achei isso um detalhe bem legal. Seguindo viagem, elas avistam um homem morto no chão, que inclusive é uma das pessoas que foi apresentada lá no começo, os Serafitas. Elas descem do cavalo, dão uma olhada ao redor e elas veem vários Serafitas mortos. Inclusive, eu acho que eu esqueci de mencionar, quando foi apresentado os Serafitas, tinha uma criança com eles. E esta criança também está morta. E aí a Ellie diz que se foram os lobos que fizeram aquilo, né, que eles não são gente, né? Não com essas palavras, né, mas basicamente é isso que a cena nos mostra. E aí logo em seguida elas montam no cavalo novamente e seguem para a cena final, onde elas avistam no horizonte a cidade de Seattle. E aí corta para a cena final mesmo, onde mostra mais de perto as ruas de Seattle. Mostra várias pessoas ali armadas, marchando e com tanque de guerra e com jipe, mostrando ali todo o perigo que elas vão enfrentar, né, que não vai ser fácil. E essa é a cena final, mas lembrando que no game o Tommy ele sai antes das duas, antes da Ellie e da Dina. Ele parte para essa vingança e a Ellie vai logo depois. E a série não nos sugere isso. E aí eu me pergunto, será que ele já foi e elas não sabem? Será que ele saiu mais cedo do que elas, escondido? Ou será que ele ainda vai depois para resgatá-las? Eu acho que fica mais interessante ele sair para resgatá-las. Eu acho que é mais coeso junto com o Jesse. Porque no game ele sai primeiro e depois a própria Maria ajuda elas a saírem para resgatar eles. Ou seja, para Maria, elas seriam o resgate dele, né? E aqui eu acho que seria mais interessante eles fazerem o oposto, o Tommy sair para resgatá-las. E é isso, pessoal. Essa foi uma análise do terceiro episódio. Ficamos por aqui. Deixem o seu like se vocês gostaram.
inscreve no canal, ativa o sininho e valeu!